Então tem aqui o x, a minha variável livre, né? Então já representado no eixo horizontal. Ele não tem restrição nenhuma, esse x pode assumir qualquer valor. Então eu posso movimentar esse x por todo esse eixo horizontal sem restrição. Ó, à medida que eu vario a posição dele aqui, nesse eixo horizontal, ele já vai me dando aqui o valor de x, né? Então, ó, repara aqui, 4 casas decimais, né? Então vai ficar bem preciso o negócio. E para cada valor de x desse, ele já vai calculando o valor de y. Aqui eu estou chamando de y, né? Lá estava chamando de f, mas enfim. Segundo essa expressão. Então vai ser, pega esse valor de x elevado ao cubo, mais 2 vezes esse valor de x ao quadrado, menos o valor de x, menos 2, e já calcula aqui. Então, à medida que eu vario aqui, ó, né, mudou a posição do x, vai mudar então esse valor, ele já calcula aqui, já vai me dar tudo aí. Bom, só com esses valores aqui, eu já posso fazer um que a gente chama de estudo da função, né? Tentar conhecer algumas características do comportamento dessa função. Então, por exemplo, eu poderia ficar testando aqui para quais valores de x eu vou ter y positivo, né? Bom, repara, quando x está aqui, ó, o y é positivo, né? Será que se eu diminuir, o que vai acontecer? Está diminuindo. Aqui já ficou negativo. Repara, o x ainda é positivo, mas o y já deu negativo. Será que vai voltar a ser positivo alguma hora? O y? Ó, lembra que dava zero ali? Não? Ó, já voltou a ser negativo. Oh, perdão, já voltou a ser positivo, né? Agora o x é negativo, né? O x é negativo, mas o y está dando positivo, né? Enfim, eu poderia então ficar pensando nisso aí. Eu posso ver quando que o y vai ser crescente. E aí fica mais fácil a gente visualizar, responder essas coisas com a representação gráfica desses valores. E o primeiro passo para fazer essa representação gráfica, então, agora, vai ser representar esse valor de y no outro eixo, no eixo vertical, certo? Então ele vai estar aí, ó, que é 0.3 isso aqui, está aqui. E aí, se eu variar esse x, o y vai variando. Olha que legal. E aí, para então eu concluir, isso aqui é uma parte da representação gráfica, né? Porque o ideal, aqui eu tenho a possibilidade de ficar mexendo esses pontinhos aqui e tudo fica mexendo aí. Mas no papel, numa representação estática, isso aqui não basta. Eu preciso ter aquela linha, né, que a gente estava tentando desenhar ali no Paint. Então, vamos em busca dessa representação. Então, tá aí esse ponto cartesiano. E aí, aquela linha do gráfico da função vai ser justamente a trajetória desse ponto P à medida que o x vai variando, né? E, consequentemente, tudo vai variando. Então, vamos pedir aqui a trajetória do ponto P. E agora sim, aquela sequência de pontos que eu estava me referindo lá na outra tela. Aqui eu acho que perde de vista, né? Aqui a gente não consegue, não desce mais. Mas a gente tem como saber, né? Não agora, né? Tá? Então pronto. Essa curva laranja aí é que é o desenho do gráfico dessa função aqui. Que era aquela ideia que eu tinha chutado aqui, né? Mas, como eu falei, era o esboço era, a partir desses pontos aqui, ter uma ideia de como se constrói a representação gráfica de uma função, certo? Tem um outro detalhe aqui que pode parecer meio chovendo molhado, mas eu faço questão de deixar isso explícito. Que olha só, a gente vai usar essa observação que parece meio óbvia agora, mas depois pode cair no esquecimento, né? Quando a gente fica só com a representação estática do gráfico, que é o seguinte,
O gráfico de uma função, na verdade, então, é esse conjunto de pontos, né, que vai desenhando aí essa linha. E esse conjunto de pontos, todos esses pontos laranja aqui, eles têm uma característica em comum. Tá? Que característica comum é essa? Vou botar aqui. Todos esses pontos têm como coordenadas, né? Ou seja, aqui os valores de x e y, né? No caso aqui, esse valor de x e esse valor de y, esses valores satisfazem a essa expressão, a expressão da lei de formação da função. Certo? Foi assim que ele foi construído. Tá? Então, depois a gente vai avançando com a coisa e acaba esquecendo essa coisa de onde a gente partiu. Tá? A gente vai usar isso mais lá para frente, então guardem isso. O gráfico de uma função é formado por uma sequência de pontos em que todos os pontos têm como coordenadas valores que satisfazem a essa expressão, os pares de x e y que satisfazem a expressão da lei de formação. Ok? Aí sim, eu tinha prometido então voltar naquela função do volume da caixa, que está aqui, né, aquela expressão que a gente obteve, e agora eu vou plotar o gráfico dela, só vou plotar aqui, vai ser mais rápido, para a gente dar uma estudada no que acontece com aquele gráfico, com essa função. Então aqui, ó, já usei os poderes do GeoGebra para construir aí o gráfico da função. Beleza, tá? Essa curva aí. E aí lembram, então, que eu queria saber... Deixa eu voltar aqui na tela. Essa aqui, aqui. Para qual valor de x que eu teria esse volume máximo aqui? Certo? Então, tendo essa expressão, a gente obteve essa expressão, com isso a gente pode plotar o gráfico dela e fazer a análise. Né? Então, ó, analisando aqui, parece que as coordenadas desse ponto, o ponto máximo está aqui, né? Por aí. Então, parece que se eu fizer um corte de tamanho 6, ou muito perto disso, não tem como saber se é exatamente 6 ou se é 6, uma merrequinha, tá? Eu vou ter o valor máximo, certo? Como eu falei, a gente não tem no ensino médio a ferramenta necessária para determinar com precisão absoluta as coordenadas desse ponto máximo aqui, para o caso dessa função aqui, certo? Mas, se você trabalha lá nessa loja aí, nessa fábrica de caixa e quer ter uma ideia da coisa, então isso aqui já está de bom tamanho, certo? Não precisa ter uma super ferramenta teórica para saber isso. Só fazendo esse esboço aqui você já tem. É muito melhor fazer um corte de 6 centímetros do que fazer um corte de 4 centímetros, por exemplo. Você otimiza muito mais o seu material com isso. Inicialmente eu tinha mencionado o corte de tamanho 5, né? Que dá o 40.000. E aí então o corte de 6 vai te dar uma ligeira vantagem aí. Aí tem outras coisas interessantes que a gente pode ver aqui sobre essa função. Deixa eu aproveitar um pouquinho mais. Deixa eu voltar aqui. Vamos falar agora da parte mais teórica da coisa. Então a gente viu aqui a lei de formação da função. É essa aqui. Olhando só para essa expressão aqui, o x também não tem restrição nenhuma. Né? Ou seja, o domínio da minha função pode ser todo o conjunto dos números reais. Qualquer número real que você colocar aí para o valor de x, você consegue calcular essa expressão aí. Pode botar o x igual a 5, igual a 200, igual a... Né? Pode ser zero, pode ser negativo, pode ser qualquer coisa. Né? Você consegue calcular aqui. Agora, pensando no contexto do nosso problema, que era lá cortar o cantinho da caixa, aí essa coisa não pode ser qualquer valor real. Existem restrições. E aí, que restrição é essa? Então, para esse contexto aqui, qual seria o domínio da minha função? O domínio mais adequado aqui. Bom, primeiro, obviamente não pode ser negativo. Né? Zero já é... Também não pode ser zero, né? Vamos combinar que você vai ter uma caixa degenerada, né? Você não vai ter uma caixa, na verdade. Você vai ter... Pronto, aí é só a beleza de caixa que você vai ter. Então, não serve, né? Tem que ter alguma coisinha de volume. Né? Um volume diferente de zero. Então, o x, bom, primeiro tem que ser positivo. Tá, tudo bem. Mas ele positivo pode ser qualquer coisa? Pode ser, sei lá,
Eu posso fazer um corte de 5 metros? Bom, no caso aqui eu estou usando centímetro, né? Pode ser então 500 centímetros? Com certeza também não. Existe alguma limitação aí porque essa caixa não é infinita. Essa caixa, perdão, essa folha não é infinita. Essa folha tem um tamanho limitado aqui de 30 por 50. Então, qual seria o máximo valor, o corte de maior tamanho possível que eu poderia fazer? Né? Aqui, ó. Aqui também eu tenho outro caso degenerado, que também não é caixa nenhuma isso aí, né? Eu não vou ter volume nenhum. Tá? E aí, que valor de x é esse aí? Né? Esse aqui que já não dá para fazer nada. Repara, é a metade desse menor lado, né? Portanto, o 15. Então, x tem que ser menor do que 15. Né? Se ele for um pouquinho menor do que 15, eu já consigo fazer uma caixa. Ela vai ter um volume merreca também, mas existe. Né? Então, aqui, para esse contexto, eu fico com domínio restrito para a minha função do x entre 0 e 15, que é justamente o que está sendo mostrado aqui. Essa parte aqui, ó. Essa primeira corcova aqui, ó, até o 15. E aí, é possível que algum aluno já tivesse percebido isso e achasse que esse ponto de máximo aqui seria dado pelo ponto médio entre 0 e 15. Porque existe uma função onde isso acontece, que a gente vai ver aqui no ensino médio. Tá? Poderia achar então que o ponto médio, então 7,5, que estaria mais ou menos aqui, né, me daria o volume máximo. E não é. Essa função é um pouquinho diferente. Eu posso até colocar os pontos aqui, ó, vamos lá. O ponto de coordenadas 5 f de 5, que é aquele... Deixa eu ver se dá pra... Ó, já aparece aqui, ó, 5, 4.000, que era o que a gente tinha obtido. Deixa eu botar outro aqui de ordenada 6, de abscissa 6. Ó, já deu um pouquinho maior, né, esse ponto aqui. O volume deu 4.104 centímetros cúbicos. E o 7,5, que alguém poderia achar que era o máximo, pronto, deu menor do que, do que o 4.000 inicial. Né? Então, fazer um corte de tamanho 7,5 é pior do que fazer um corte de 5. Tá? Bom, como eu falei, talvez ainda tenha algum valor vizinho aqui muito próximo do 6 que ainda consiga um volume ainda maior. Né? Essa função aqui dificilmente vai ter um valor máximo, um número inteiro. Né? Provavelmente vai ser um número quebrado. Mas tudo bem. A ideia não é ver isso agora. A ideia é conhecer uma concepção abrangente de função, de coisas variando, dos elementos da função, da representação gráfica de uma função e em que isso pode ajudar a gente.